Queridos, o tema hoje ele é muito sugestivo, ele é muito bacana. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Amém? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Nós vamos falar daqui a pouco o que é esse arrependimento. Amém? Romanos 2, verso 1, o apóstolo diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezará a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Querido, o apóstolo começa falando aqui sobre julgamento, né? Ele está falando: olha, você é indesculpável quando você julga alguém. E quando você julga alguém, você está se condenando também, porque você também erra, porque você também falha. Ele fala: olha, Deus, o juízo de Deus é segundo a verdade, né? Deus é o justo juiz, né? E quando você condena alguém, você acaba falhando e sendo condenado. Você sabia que julgar não é algo que Deus deixou na nossa mão? Deus não nos autorizou a isso. Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. Mas você já percebeu que a gente é inclinado a julgar as pessoas? Que a gente às vezes senta numa mesa e daqui a pouco a gente já está julgando alguém. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, aquela pessoa é falha, aquela igreja é falha, né? A pessoa nem conhece a igreja, mas ela se vê no direito de julgar. Quantas pessoas nos julgam sem nos conhecer, sem saber a verdade que nós vivemos em Deus, né? Tem uma ideia errada e se acha no direito de julgar. Só que a Bíblia não nos aconselha a trilhar esse caminho. Está entendendo? Eu não devo ficar julgando o meu próximo. A gente não é especialista de nada para ficar julgando alguém, né? Especialista em finanças, eu vou ficar julgando o irmão. Especialista em relacionamento, daí eu fico julgando o irmão. Especialista em filho, então o sangue de Jesus tem poder, né? Eu acho que não tem nenhum aqui. Se tivesse, se apresenta, porque eu estou precisando da tua ajuda, tá? Precisando, né? Não tem ninguém. Só que nós, às vezes, queremos julgar, queremos ser duros, queremos ser severos com as pessoas. Queremos falar quem é digno de vir na igreja, quem não é digno de vir na igreja. Queremos falar quem é digno de estar no altar. Não, aquele não pode estar no altar. Quem é você para julgar alguém? Quem somos nós para dizer se alguém é digno ou não de alguma coisa? Na Santa Ceia, no texto da ceia, o apóstolo fala: examine-se o homem a si mesmo. Está entendendo? É a pessoa que se examina, é a pessoa que se reavalia, é a pessoa que se posiciona. Cada um, está entendendo? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Senão a gente vai ter que fazer uma campanha, a campanha do gato. Alguém imagina qual que seja a campanha do gato? Alguém se atreve? Vai, me ajuda, vamos deixar legal esse momento. O gato tem quantas vidas? O pessoal fala: 7, eu vou te dar um gato. Você cuida dele. Está entendendo? Não trilha esse caminho. Então Paulo começa falando disso. E daí ele fala assim: você está desprezando a riqueza da bondade de Deus? Você está desprezando a tolerância de Deus, a longanimidade? Você está ignorando que foi a bondade de Deus, que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento? É a bondade de Deus. E quando ele fala de arrependimento aqui, querido, não se trata de alguém ficar chorando toda hora. Tem gente que chora toda hora, mas não se arrepende, não muda de vida. Tem gente que chora, né, mas sai do culto e continua na mesma vida. Então não é sobre chorar. Arrependimento é mudança de mente. Quando você muda a sua forma de pensar, então você dá uma nova direção para a tua vida. Isso é arrependimento. Tem gente que fala: nós não pregamos sobre arrependimento. Como não?
toda palavra que é pregada está reprogramando a sua mente. Então todo culto, toda reunião, você está se arrependendo, você está reavaliando coisas, você está tomando decisões, você está indo na direção que Deus está dando. Então, querido, nós pregamos sobre arrependimento, porque o Evangelho provoca isso em nós, uma mudança de vida. Amém? Agora, Paulo está falando, olha, a bondade de Deus te conduz a isso. Quando você entende a bondade de Deus, quando você recebe da bondade de Deus, Paulo diz aqui que o amor de Deus nos constrange. Segundo aos Coríntios 5,14, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. O que nos constrange não é uma lei, como era nos dias de Moisés. O que nos constrange é andar na presença de Deus, não é porque tem um pastor ali olhando e eu não posso errar, não pode ser isso. E fica despreocupado comigo, tá bom? Tem gente que eu passo e vejo em lugares, eu nem falo nada. Na verdade, muita gente, Deus nem deixa eu ver. Graças a Deus, eu tenho a minha vida para cuidar, amém? Eu subo aqui, prego para você, eu oro por você, mas lá fora é você. Está entendendo? Mas o que nos constrange não é uma mensagem de juízo. Não, pastor, porque tem que ser duro. Pastor, nós temos que falar sobre o inferno. Pastor, nós temos que falar sobre o juízo final. Não, querido, não é isso que nos constrange. É o amor de Deus que nos constrange. Tem gente que serve a Deus por medo. Tem gente que fica na igreja por medo. Medo do quê? Medo de ir para o inferno. Está entendendo? Tem gente que não vem para a igreja também por medo. Medo de Deus. Não, porque Deus é santo e eu não mereço, então eu não posso. Mas essa pessoa ainda não compreendeu o amor de Deus. Ela não entendeu a bondade de Deus. Porque se ela entender que Deus é bom, se ela entender que o amor de Deus é maravilhoso, meu querido, ela não vai ficar na igreja por causa do inferno, ela vai ficar na igreja por causa de Jesus, por causa de Deus. E não ir para o inferno é uma consequência. Passar a eternidade com Deus também é uma consequência de você amar a Deus e estar na presença dEle. Está entendendo? Deus não quer um relacionamento com a gente baseado em medo. Sabe, que a gente fique com medo, medo de tudo. Eu não posso, Deus não quer, Deus não aceita, Deus não quer isso. Está entendendo? Deus quer que nós venhamos entender a bondade dEle. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho para nos salvar. Deus é bom, Ele nos ama. Aleluia. Paulo não diz a ira de Deus nos leva ao arrependimento. Não é o juízo que te leva ao arrependimento. Não é o medo do inferno que te leva ao arrependimento. É a bondade de Deus. Quando eu olho para a minha limitação e vejo que Deus, mesmo assim Deus é bom comigo, eu fico constrangido. Esse amor me constrange. E daí eu quero ser um homem melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, porque esse amor me constrange. Você entende, querido? Quando você olha para o espelho e você vê a pessoa falha que você é, e você é, tá? E eu também, cheio de limitação, né? Só que mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Isso me constrange. Isso me faz querer andar com esse Deus. Isso me faz desejar estar na casa dEle, servindo a Ele, fazendo parte do reino dEle. Porque o apóstolo tanto entendeu isso, que ele disse: olha, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nada. Está entendendo? Ele nos ama incondicionalmente. A sua bondade, ela está sobre nós. A condenação será rejeitarmos essa bondade. O homem vai ser condenado por rejeitar Jesus, por rejeitar o amor dEle, por rejeitar a bondade dEle. Não é por causa do pecado que o homem vai ser condenado. Como não, pastor? Abre essa visão aí. Nosso pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus morreu por pecadores. Jesus já liberou perdão para nós na cruz do Calvário. Está entendendo? Então qual é o BO agora, pastor? É você não receber essa salvação.
é você não abraçar essa bondade, esse amor de Deus na sua vida. É isso que gera condenação na vida da pessoa. Então, abraça essa bondade. O Salmo 100, verso 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Ele é bom. Salmo 136:1: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A bondade de Deus é a sua natureza, ser bom. Chegaram em Jesus, um homem falou: olha, bom mestre. Jesus falou: bom é o meu Pai que está nos céus. O Pai é bom, querido. Eu preciso começar a olhar para Deus dessa forma. Eu disse pela manhã, o nosso problema de olhar para Deus como Pai, às vezes, é porque a nossa referência de Pai na terra foi muito falha. Vem comigo. Às vezes, o bloqueio que nós temos de se relacionar com um Pai celestial é porque o nosso Pai na terra falhou com a gente. É porque o nosso Pai na terra foi duro com a gente. O pessoal que é da minha época para trás sabe que antigamente a educação era outra, né? Um pai, uma mãe, o negócio era diferente. Pegou comida, não comeu, tadinho, não vai comer não. Era assim? Não, vai comer assim. Você vai comer tudo. E se você não comer, você vai apanhar. Está entendendo? Quando eu chorava porque eu estava com fome, meu pai me batia. Quando eu colocava comida e de repente eu não queria comer, vai apanhar também. Você não queria comida? Agora você come. Então, para tudo, nós éramos tratados com tudo tinha uma sentença. Está entendendo? Se meu pai chegasse, se eu estivesse na rua, está entendendo? Já apanhava também, corria para dentro de casa para o pai não ver, achava que o pai não via. Está entendendo? Mas eu louvo a Deus pela educação que meu pai me deu. Mas assim, de repente a gente olha agora para Deus e espera isso de Deus. Não, porque eu errei, então se eu for na igreja, Deus vai me bater. Eu errei, então se eu for participar da ceia, eu não posso. Então eu errei, então Deus não quer mais nada comigo. Querido, Deus conhece toda a nossa história antes mesmo de nós existirmos. Antes de nós nascermos, já havia um livro escrito ao nosso respeito. Deus conhece toda a nossa vida, e mesmo assim Ele nos escolheu, nos chamou e disse que nós somos seus filhos. Ele sabe de tudo. E Deus não é como o nosso pai terreno. Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos ama incondicionalmente. Está entendendo? Você tem que olhar para Deus como esse Pai. Um jovem na aula de teologia me perguntou esses dias, que nós estávamos falando sobre o Egito, sobre as pragas, e ele falou assim: pastor, se nós errarmos hoje, Deus pode mandar praga na nossa vida para julgar a gente? Eu olhei para ele e falei: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para Deus como um pai. Ele mesmo falou: pastor, daí muda. Eu falei: então, aquele povo do Egito não era filho de Deus, aquele povo estava sendo julgado, aquela situação era outra. Nós somos filhos de Deus. Está entendendo? E não é que Deus está lançando praga na tua vida, é que às vezes a gente se afasta do Pai. E quando você se afasta do Pai, as coisas começam a dar errado. Mas não é porque o Pai está te amaldiçoando, é porque você saiu da proteção do Pai. Quem entende isso? Então, o único cuidado é permanecer com o Pai. Deus é bom o tempo todo, independente de qualquer situação, Ele é bom. Em Lucas 15, tem a parábola do filho pródigo, onde apresenta-se 2 filhos e um pai. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a parte da herança, a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada.
Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Veja, nessa parábola Jesus apresenta esse pai com 2 filhos. O mais novo quer a parte da herança, e quando ele pede a parte da herança, o pai dá a parte da herança e não segura ele. Fala para o teu irmão: o pai não segura ninguém. Você tem que ou amar o pai e querer andar com ele, querido, ou o pai não vai te impedir. Conversava com o Renan essa semana, eles estão cuidando da igreja de Santo Antônio. Falei: Renan, vou te dar um conselho. Fala, pastor. Não segure ninguém. Todos que Deus quiser, Ele vai enviar e vão querer andar contigo e fazer parte da igreja. Mas se alguém não quiser, não segure. Querido, Deus não impede ninguém de sair. Ninguém. Credo, pastor. Simples assim. Esse filho falou: eu quero a parte da herança. O pai deu a parte da herança para ele. Está entendendo? Dias depois ele pega tudo que ele tem e vai embora. E ele começa a viver uma vida de uma forma irresponsável. Daí a palavra diz que ele perde tudo e vem uma crise na região. O irmão dele mais à frente faz uma acusação: ele gastou com meretrizes, ele gastou com prostitutas. E quando vem a crise, ele tem que arrumar um emprego. Quando ele arruma um emprego, o emprego era de cuidar de porcos. Porque quando você está longe do pai, meu querido, não espere prosperar, não espere as coisas fluir. Longe do pai, não espere portas se abrindo, não espere honra longe do pai. E daí ele está cuidando dos porcos, está com fome, olha para a comida do porco e fala: eu queria comer essa comida. Pensa que ponto, pessoal. Eu já vi pessoas pegar comida na lata do lixo, por não ter o que comer. A pessoa, ela, em necessidade, ela faz coisas que ela nunca imaginou que faria. Mas quando ele pensou em comer a comida dos porcos, a palavra diz que ele caiu em si. E ele lembrou da casa do. Daí ele falou assim: olha, os trabalhadores do meu pai têm fartura. Sabe o que ele lembrou? Que o pai era bom, que o pai dele era bom. E ele falou: não, qualquer trabalhador, qualquer empregado do meu pai está melhor do que eu estou agora. Está entendendo? E quando ele lembra que o pai dele era bom, mesmo com os empregados, com os funcionários, ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Daí ele diz: levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Olha que pai. O pai não chegou dando lição de moral. O pai não chegou falando: olha, eu falei para você não ir embora. De repente, se fosse a gente ia fazer isso. De repente nós faríamos isso. Não, mas esse pai não. Esse pai viu o filho ao longe, dá a entender que ele já esperava o retorno desse filho. E quando ele vê o filho ao longe, ele corre e abraça o filho e beija o filho dele. Ele não recebe julgamento, ele recebe bondade. Meu querido, assim é o Pai Celestial, nosso Pai. Esse filho aqui tinha já um discurso preparado. E daí ele fala: então o filho declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos servos. O pai ignora o que ele falou. Querido, tem coisa que Deus nem ouve que a gente fala. Se você que está aqui nessa casa tem o hábito de orar falando assim: Deus, eu não mereço, Deus, eu não sou ninguém, Deus, irmão, sai dessa em nome de Jesus, que Deus não está ouvindo isso não. Para. Mas eu tenho que me humilhar. Irmão, só volta, só se apresenta, só fala: pai, eu te amo. Só fala: pai, eu quero estar na tua presença. Está entendendo? Volta. Esse pai ignorou as palavras do filho.
E ordenou: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo, e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Teve uma festa. Uma festa, irmão. Não, pastor, não pode. Isso é graça, querido. É graça. A graça é um favor não merecido. Eu não mereço, mas eu recebo. Está entendendo? Não, mas não é justo. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, meu irmão, nós seríamos merecedores do inferno. Do inferno. Eu, pastor, você, nós precisávamos de um Salvador. Por isso Deus entregou o Filho dele para morrer na cruz, para nos salvar. A salvação não é sobre nós, é sobre Jesus. Através dele eu sou salvo, através da obra dele eu sou salvo. É graça. Está entendendo? Esse filho aqui recebeu dessa bondade sobre a vida dele. Nós precisamos ter essa visão sobre Deus. Deus é bom, Deus é bom, e Deus é bom. E todo aquele que se voltar para Ele vai ser aceito, vai ser abraçado, vai ser restaurado, vai ser salvo em nome de Jesus. A palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não fique aqui querendo fechar o caminho para ninguém, não, irmão. Para ninguém. Porque Deus é bom com você, Deus é bom comigo. E a gente precisa acreditar que essa bondade de Deus vai alcançar a nossa família. Porque às vezes nós somos tão duros com a nossa casa. Às vezes a gente é tão bonzinho com os outros lá fora. Eu amo meu pai, mas meu pai por um bom tempo ele era a melhor pessoa lá fora. E em casa ele era duro com a gente. O filho dos outros amava o meu pai e eu tinha medo dele. Porque ele era duro. Está entendendo? E às vezes a gente é assim com a nossa casa. A gente é duro com os nossos filhos. A gente tem misericórdia do filho dos outros, mas não tem do nosso. Eu lembro que certa feita nós estávamos administrando uma situação, e eu e a Alessandra estava tenso com a situação. E eu falei: Alessandra, vamos fazer assim. Vamos falar com a nossa filha como se nós estivéssemos falando com o filho de alguém. Porque eu tenho certeza que com o filho de alguém eu seria misericordioso. E daí eu fui acalmando ela no trajeto, e ela entendeu o que eu estava falando. E nós fomos e tratamos a situação com graça, com misericórdia. Mas às vezes nós não oferecemos essa bondade para os nossos. Você sabia que tem muita gente que não quer vir para a igreja porque não encontra essa bondade? Porque só encontra julgamento. Tem muita gente que já se sente mal o suficiente lá fora, e sabe que se entrar na igreja o que vai encontrar é julgamento. Por quê? Porque saiu, porque se desviou, porque errou no trajeto, como esse filho errou no trajeto e acha que não pode voltar. Mas o dia que a igreja começar a mostrar mais a bondade de Deus, as multidões virão para a presença de Deus. Elas entrarão. Um escritor muito famoso escreveu no seu livro sobre graça. Ele diz que convidaram uma prostituta para ir para a igreja, e a prostituta falou assim: o que eu vou fazer na igreja? Eu já me sinto mal o suficiente com a vida que eu levo, e se eu entrar na igreja eu vou enfrentar julgamento dos outros. Eu não quero ir na igreja. Querido, Deus é bom com você. Transmita essa bondade a outros. Vamos, como igreja, falar para essa sociedade que existe um Deus bom, que deseja que todos sejam salvos, porque é isso que a Bíblia ensina. Vamos apresentar um Deus de amor e graça. Não, pastor, mas Deus é juízo. Irmão, você quer o juízo ou a graça de Deus sobre a tua vida? O que você querer, o que você crer, o que você receber, o que você vai viver. Não, pastor, mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida, irmão. Mas eu quero a morte. Então não tenho o que fazer. Para mim não errar, no que eu vou falar, não tenho o que fazer. Espera a bondade dele, irmão. Mas eu não mereço. É assim que funciona. E essa bondade vai fazer você querer ser um pai melhor, um marido melhor. Eu já disse aqui que uma vez eu cheguei em casa
quando eu abri a porta da casa, eu vi a Alessandra de joelho na beira da cama, e aquilo ali me constrangeu. Aquilo ali, eu falei: nossa, a minha esposa está orando por nós. Eu tenho que ser um marido melhor, eu tenho que ser um pai melhor. A bondade, a misericórdia. E se não for isso, querido, o medo não vai ser bom. Tem que ser isso para você amar a Deus. Diante dos erros de percurso, lembre-se da bondade do Pai. Pastor, eu errei. Volta, se levanta. Caí, levanta. Quem cai tem que levantar. Eu tropecei, levanta e continua na presença, continua na casa do Pai, continua na presença do Pai. A palavra fala que Jesus chegou em Sicar, junto ao poço, em João 4, se eu não me engano. Fala da mulher samaritana com uma índole questionável, uma mulher que teve 5 casamentos, e os 5 naufragaram. E daí Jesus, no meio da conversa, fala para ela: olha, realmente você não tem marido porque você teve 5 e o que você tem agora não é seu. E eu não sei se ela era amigada, qual que era a situação, mas Jesus falou: olha, esse cara ainda não é o seu marido. E deixa eu te falar, se não é casado ainda, não é, viu? Tem que casar. Mas Jesus, mesmo tendo todo esse histórico dessa mulher, ele pensa, vamos pensar, pensa comigo. Uma mulher hoje, nessa condição hoje, já tem gente para julgar. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Se imagina na época de Jesus, que as pessoas não tinham a compreensão que nós temos hoje, como que ela era discriminada. Mas Jesus foi lá e se revelou para ela. Ela não seria aceita na igreja, mas Jesus foi lá e revelou graça para aquela mulher. Jesus puxou conversa com ela, falou: olha, eu quero água. Ela falou: não, mas samaritano não fala com judeu, e por que você está falando comigo? Jesus fala assim: não, mas se você soubesse quem está falando, quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria a água da vida. E daí aquela conversa foi se estendendo, e ela foi se interessando, e ela falou: Jesus, me dá dessa água. Está entendendo? Então ela tem ali um encontro com Jesus que mudou a vida dela. A igreja poderia tratar aquela mulher como descartável, ela não serve mais. Mas Jesus não, Jesus foi lá e mostrou a bondade dele na vida daquela mulher. E aquela mulher que não servia para a religião, serviu para o reino de Deus, porque depois daquele encontro com Jesus, ela sai daquela conversa e ela entra na cidade, e ela começa a falar para os homens daquela cidade que ela encontrou alguém que conhece toda a sua história. Ela encontrou Jesus. E agora ela está evangelizando. Ah, mas ela não pode. É você que vai falar isso? Somos nós que vamos falar que alguém não pode pregar, não pode cantar, não pode evangelizar? Você acha que a gente tem condição disso? De ficar impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus? Você sabe quem fazia isso nos dias de Jesus? Os fariseus. Jesus falou assim: vocês ficam na porta, vocês não entram e não deixam os outros entrar. Irmão, nós não somos fariseus, em nome de Jesus. Quando aquela mulher sai da conversa e vai pregar na cidade, Jesus não interfere, porque ela encontrou a bondade de Deus. E eu acredito que no meio daqueles homens que ela estava pregando, tinha homem que tinha sido marido dela lá, que tinha se relacionado com ela. Mas agora eles estão olhando uma mulher transformada pela bondade de Deus. Jesus não falou de inferno com ela, Jesus não julgou ela, Jesus não condenou ela, Jesus mostrou bondade para com ela, e ela foi salva. E a palavra diz que os homens daquela cidade passaram a crer em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, que falou sobre a bondade de Deus. Amém? Querido, nessa casa a mensagem que Deus tem nos dado é de vida, de esperança, de salvação, de graça e de bondade. Amém? É isso. E à medida que você medir, você vai ser medido. Aquilo que eu libero sobre a tua vida, eu recebo sobre a minha vida. Amém? Então leve essa bondade, receba dessa bondade. Tenha expectativa. Não, Deus tem coisas boas para mim. Eu posso ter errado o trajeto, mas eu estou na presença, e Deus vai me restaurar. Deus vai trocar as minhas vestes, Deus vai trocar as minhas sandálias, Deus vai colocar um anel no meu dedo, Deus vai me chamar de filho, Deus vai fazer uma festa porque eu voltei. Você pode ser descartável para pessoas, para homens, para religião, mas você não é descartável para Deus. Deus te ama muito.
Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, como não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama, e a bondade dele está sobre a sua vida. Jesus transforma os nossos fracassos em milagres. Onde a gente fracassou, um dia Deus coloca a gente diante de pessoas, Luiz Fernando, e a gente está falando de onde a gente fracassou e onde Deus nos restaurou, onde Deus nos levantou, o milagre que Ele fez, e pessoas são restauradas através disso. Aleluia. Jesus transforma os nossos fracassos em testemunhos. O Salmo 23, verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Espere a bondade de Deus. Não, porque eu vou sofrer muito. Sai dessa, irmão. Ah, mas eu vou pagar os meus pecados. Jesus pagou os nossos pecados. Está entendendo? Uma prima minha muito querida, em uma brincadeira, né, falou assim: olha, ou essa mulher é santa, ou ela jogou uma carriola de pedra na cruz, está pagando. Porque o povo pensa isso lá fora. Não, eu estou sofrendo porque eu taquei pedra na cruz, porque eu falhei, porque... Irmão, Jesus já resolveu isso. E se eu me coloco na casa do Pai, na presença do Pai, eu tenho que esperar a bondade dEle. Eu tenho que esperar favor e graça. Eu tenho que esperar restauração. Deus tem restauração para a tua vida, você crê? Deus tem provisão para a tua vida. Deus tem portas abertas para a tua vida. Deus tem um lugar de honra para você. Deus tem uma nova história para você. Você tem que crer nisso, esperar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Bondade. Eu não gostaria que o João ficasse esperando de mim o mal. Meu filho, eu quero que o meu filho saiba que eu amo ele, e que o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Você acha que Deus vai perder para mim, pessoal? Você acha que Deus vai perder para nós como pais? Não. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O Pai, o nosso Pai Celestial, nos dará todas as coisas. Amém? A bondade de Deus sobre essa casa, a favor de Deus sobre essa casa, a favor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se você crê nessa palavra, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra sobre a minha vida nessa noite. Deus é bom, o Pai é bom, o tempo todo, o Pai é bom. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.